Vamos agora a algumas perguntas aqui enviadas pelos nossos telespectadores. A primeira eu vou endereçar logo para o presidente da Câmara, o Jones Macedo, do São Francisco. Existe um projeto de lei que viabilize as eleições gerais? Existe um projeto de emenda constitucional no Senado, existe um projeto de emenda constitucional também na Câmara dos Deputados. Um de autoria do Pedro Simon e outro de autoria de um deputado que me falha a memória agora, lá do Rio Grande do Sul. Agora, o importante é que isso entre para a agenda. Eu acho que a discussão tem que entrar para a agenda. Não adianta ter emenda lá, tem dezenas de milhares de emendas no Congresso que nunca serão votadas. Tem que entrar na agenda do Congresso. E para entrar na agenda do Congresso, tem que haver uma eleição direcionando essa questão dessa agenda. E o Executivo, que é o principal interventor e interlocutor, também tem interesse. Porque também se o Executivo não tiver interesse, nada no Congresso vai caminhar. O Eusébio Paucles pergunta para o deputado Maneca: antigamente havia apenas 2 partidos, por que hoje existem tantos partidos? Exatamente porque a Constituição Brasileira de 88 deixou livre a criação de partidos políticos. Evidentemente que, adotando determinados critérios, um grupo de pessoas pode solicitar, através de requerimento, a criação de partidos. Agora, a proliferação desses partidos acontece pela conveniência que alguém encontra de que isso se torna um hábito e, com isso, são criadas essas dezenas de siglas partidárias que ninguém sabe nem qual é o estatuto desses partidos, qual a linha de ação programática, porque nós sabemos que não há condição. Já tivemos no Brasil cerca de 30 partidos regularizados. Onde que nós vamos ter 30 linhas de ações programáticos em partidos políticos no país? Nós teríamos que ter, no máximo, 8 partidos, já seria o suficiente, mas para que isso aconteça, repito, não se pode permitir coligações entre partidos nas eleições proporcionais de vereador, deputado estadual e deputado federal. Se começar a reforma política por aí, pode quem quiser ter vontade de criar siglas partidárias. Não vai proliferar porque essas siglas não vão eleger ninguém. Às vezes que elege por quê? Porque se coliga. Ao se coligar, tira proveito de alguém e coloca alguém desses partidos no parlamento e eles passam a ter representatividade. Quando a representatividade tinha que ser mensurada pelo número de votos dos integrantes daquele partido e não de vários partidos juntos. Pois bem, uma pergunta aqui do Wilson, do Tarumã, aqui na zona rural de Manaus, para o deputado Sinésio. Por que as obras da região metropolitana foram paralisadas? Principalmente a área do Parque Riachuelo está um caos. Imagina bem, uma discussão, estou aqui com o presidente da Câmara, a sociedade às vezes confunde as prerrogativas de um deputado estadual, de um federal, de um senador, de um vereador. As competências, como podemos... eu vejo que a questão da infraestrutura, da iluminação pública, do asfaltamento, é prerrogativa da Câmara de Vereadores cobrar, exigir do Poder Executivo. Até porque não é vereador, não é deputado que tapa buraco da rua. Como também, graças a uma decisão do governador Eduardo Braga, que mandou uma mensagem à Assembleia Legislativa, criando a região metropolitana. E chegou no momento oportuno, que hoje temos a felicidade de 2014 termos ser subsede da Copa do Mundo. Ou seja, aí você começa a verificar a interação que vai ter 7 municípios, como Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careio da Várzea, Iranduba, Manacapuru, ou seja, 7 municípios, Novo Airão, juntamente com Manaus. E a região metropolitana, ela não vai assumir o papel das prefeituras, mas deve ser um braço auxiliar. Um exemplo, aqui em Manaus, eu fiquei inclusive muito feliz quando eu vi a posição do governador Eduardo Braga em fazer as parcerias, as parcerias com os prefeitos, tanto da capital como em toda a região metropolitana. Eu vejo que não pode acontecer o que no passado bem recente tinha mais buraco do que metro quadrado de rua
na nossa cidade. Eu creio que o momento agora é todos, indistintamente. Você que fez essa cobrança, nós estaremos fazendo nosso dever de casa. Ou seja, a Secretaria de Obras dos municípios, não é somente de Manaus, como também dos municípios que fazem parte da região metropolitana, trabalhar de forma articulada, porque eu creio que isto quem vai ganhar somos todos nós. E, inclusive, eu queria fazer aqui, juntamente com você, Elias, que é o nosso baluarte também, não somente apresentador, um vereador combativo da Câmara Municipal. Eu queria fazer ao presidente aqui da Câmara Municipal de Manaus, eu como líder do governo e parlamentar, já fui vereador de Manaus, estou no meu 3º mandato de deputado, para que a gente possa ter uma agenda conjunta. Por exemplo, agora se discute a questão da meia passagem, discute-se o transporte coletivo. O transporte coletivo da cidade de Manaus, também para que a gente possa discutir o transporte coletivo de massa, construção de metrô, construção de um polo naval que possa viabilizar a melhoria dos nossos estaleiros que aqui estão. A discussão, por exemplo, do plano diretor, porque cada cidade tem seu plano diretor da região metropolitana, mas trabalhar de forma articulada. Então, por isso, eu quero aqui de público, Carijó, você como presidente, dizer aqui da vontade da Assembleia Legislativa, tornar temas, inclusive, amplos, não é um intervir na competência do outro. A Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Mas eu vejo que Manaus é uma cidade-estado. Então, como tal, se não tiver uma ação interagida com a Assembleia Legislativa, eu creio que não é de bom alvitre e todos nós iremos perder. Mas antes do presidente responder, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já para o nosso último bloco, dando uma pincelada, inclusive, na escolha da cidade de Manaus como subsede da Copa do Mundo de 2014.